Agora entrou. Ok? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom, então vamos às nossas sessões anatomoclínicas, né? Deixa eu te falar, eu trouxe para vocês, na verdade, não vai ser uma sessão anatomoclínica na acepção da palavra, que demandaria, na sessão anatomoclínica, demandaria um apresentador para defender a sessão, um moderador. Isso se faz numa sala ampla, né? Quer dizer, em apresentação normal. Moderador. Depois do caso clínico apresentado, entraria numa discussão entre os presentes. Finalmente, o apresentador colocaria as suas hipóteses diagnósticas, né? Colocaria até antes. Seria discutido, cada um formulando uma hipótese diagnóstica. E, finalmente, então, a anatomia patológica entraria com o resultado final daquele material, daquela sessão. Então, quer dizer, na verdade, isso aí tem por finalidade um treinamento de diagnóstico para fazer uma correlação entre a clínica, né, a internação, e os achados de necrópsia, ou, às vezes, não achados de peça cirúrgica ou biópsia, etc. Então, isso aí normalmente se faz em treinamento hospitalar. E, normalmente, os pacientes são do próprio hospital. Quer dizer, a clínica acompanha o paciente, ele vai ao óbito, depois esse óbito é encaminhado para a patologia, esse cadáver, faz a necrópsia e, finalmente, discute uma sessão anatomoclínica. Nós aqui não temos essa estrutura para isso, porque, embora a patologia do hospital tenha uma sala de necrópsia, ultimamente não tem sido pedido necrópsias, principalmente com a história do Covid, não está sendo feita necrópsia praticamente em lugar nenhum, com raras exceções. Em alguns hospitais ainda fazem. Mas as necrópsias estão temporariamente suspensas e no nosso hospital, então, a gente não tem. Então, eu trouxe 3 casos clínicos, que dois foram ao óbito e um não foi ao óbito, para a gente, eu vou apresentar a história para vocês acompanhem a história que eu estou falando, são 3 casos, e depois eu vou apresentar os achados de necrópsia e os achados também de histopatológico, se for o caso, quando for feito retirado algumas pílulas. Então, vou fazer, inicialmente, apresentar o caso, depois passo os achados de necrópsia ou do próprio caso. Vocês vão observando, eu vou dar cerca de 1 minuto para vocês examinarem, né, aquele slide. Aí vocês vão anotando e vocês, por favor, de cada caso, vocês anotem o resultado que vocês estão achando. Ok? Aí depois, antes de nós encerrarmos, aí eu queria que vocês colocassem o nome de vocês e, se pudesse colocar caso 1, resultado tal. Achei que foi isso. Caso 2, aquilo. Caso 3, aquilo. E a gente faz uma discussão. Ok? Ou então, talvez seja melhor a gente discutir caso a caso. Eu termino o primeiro caso, aí vocês anotam, colocam no chat, eu abro o microfone para vocês podem anotar, e vão discutindo, depois anota no chat. Caso 2 a mesma coisa, caso 3 a mesma coisa. Tá bom assim? Entenderam ou tem alguma dúvida? Pessoal? Entenderam o sentido da coisa? Na verdade, treinamento para a gente dar uma recordada até em algumas coisas que nós já vimos aí. Não tem cobrança de nota, pode ser até que no futuro, dependendo da nota de vocês, eu posso até colocar isso aí na segunda sessão que nós fizemos, dependendo da nota de vocês. Eu posso até contar um ponto, por exemplo, para cada um que participar da reunião, mas não no momento hoje, tá bom? Hoje nós vamos só introduzir e fazer essa discussão.
Então, vamos começar, então, com a nossa sessão. O primeiro caso já vai começar agora. Está dando para ver aí? Eu vou só mutar. Tá dando? Sim, professor. Então tá. Eu vou só mutar aqui o meu rosto. Eu vou falando para vocês. Então vamos lá. Eu coloquei esse exercício como sessão clínico-patológica. Poderia ser anatomo-clínica também, porque o paciente veio a óbito, mas eu coloquei clínico-patológico, só para exercitar. Então vamos fazer aqui um resumo clínico. Homem de 57 anos de idade, vou ler para a gente acompanhando, cuja permanência no hospital após cirurgia abdominal, fez uma cirurgia abdominal, foi caracterizada pela deterioração progressiva e hipotensão arterial. Quer dizer, começou a afundar depois da cirurgia, fez a hipotensão arterial. No quarto dia do pós-operatório, o paciente sofreu parada cardíaca súbita. Submetido a uma nova dessuscitação, apresentou arritmias cardíacas e faleceu no dia seguinte. Foi realizada a autópsia. Ok? Então, essa é a história, o resumo clínico desse paciente aí. Agora, eu vou apresentar, então, as imagens. Vocês vão olhando, vão anotando imagem por imagem. Depois a gente vai discutir isso aí no final da apresentação. Essa é a primeira imagem, vou deixar 1 minuto aí. Já tem umas setinhas aí. Vocês vão observando, anoto, faz a anotação. Agora vou passar para o próximo. Ok, vou para o próximo agora. Vou para a próxima.
Eu vou para a próxima. Ok, agora vou para a próxima. E assim nós vamos encerrar. Muito bem. Vocês querem comentar sobre esse caso? Quem é que se arrisca aí a comentar a causa-morte, a lesão, o que aconteceu com esse paciente? Pode falar que a gente vai discutir. Ou vocês querem escrever no chat? Então, vamos discutir melhor, né? Vocês querem que eu volte novamente com as imagens? Ou não precisa? Pode É um voltar, infarto transmural, professor? Oi? É um infarto transmural? Então vamos lá. Você vê a história, na verdade, vamos colocar aqui essa primeira imagem, né? Infarto transmural, né? Todo mundo concorda ou tem algum que discorda desse infarto transmural aí? Todo mundo concorda? Infarto transmural? Concordo. Todo mundo concorda? Dá para vocês saberem aonde fica, qual foi a artéria lesada com essa imagem aí? Qual a coronária que foi lesada nesse caso? Nós temos aqui, só para a gente ter uma ideia dessa imagem, o ventrículo esquerdo, está dando para ver aí a setinha? Ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo direito. Parede anterior, ventrículo esquerdo, parede livre, lateral, ventrículo direito, né? Septo, aqui, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e aqui a parede posterior. Com essa imagem aí, o que vocês pensariam? Se todo mundo falou que é infarto. É um infarto recente ou um infarto antigo? O que vocês acham? Recente? Hein? Recente. Por que ele é recente nessa imagem? Quem pode me responder? Porque ele está avermelhado ainda? Está avermelhado. Muito bem. Se fosse um infarto antigo, o que caracterizaria? Por exemplo, se esse paciente viesse sobreviver, como é que explicaria aí para ele? Ficaria mais branco, tem cicatrização na fibrose. Isso. Estaria havendo uma redução da espessura da parede, né? Tanto da parede anterior, do ventrículo esquerdo, quanto do septo aqui. Então, isso aqui haveria uma redução da espessura e, ao longo do tempo, depois de um tempo, vamos dizer, imediato, que seria cerca de 1 a 2 semanas, isso aqui ainda ficaria avermelhado, mas ficaria reduzido, né? Ficaria diminuído. E depois, ao longo de 6 meses, 2, 3, 6 meses, ficaria, então, completamente branco. É um infarto isquêmico branco. É isso mesmo? Concorda? Então, isso aqui eu concordo que isso aqui é um infarto recente, vermelho, branco, recente. Essas áreas avermelhadas de necrose. Agora, qual é a artéria que está envolvida aí com essa imagem? O que você É descendente anterior? Descendente anterior? Esquerda, né?
Não é Isso. circunflexa, não? Nem à direita? Você lembra Eu acho que que falamos em aula, naquela aula nossa lá, que nós vimos uma peça? Isso aqui todo mundo concorda ou quem tem opinião diferente? Poderia ser direita, por exemplo, coronária direita? Vamos lá, pessoal, puxa um pouquinho aí. Olha só, na verdade, é que você falou, quem falou aí? Quem falou que era ser? Quem? Gabriel. Gabriel. Olha só, realmente é a descendente anterior esquerda, por quê? Porque ela vai ligar a parte anterior, né, do ventrículo esquerdo e a porção anterior do septo interventricular. Você vê que o posterior não tem nada aqui. Essa posterior do septo interventricular e a parede posterior do ventrículo esquerdo é a coronária direita. Então, toda vez que você tem um infarto que vai lesar aqui o septo na sua porção anterior, é a descendente anterior esquerda. E ela vai até na ponta do coração. Aqui foi feito um corte transversal, mas está aparecendo a ponta aí. Então, lesa também a ponta. Toda a parte, essa parte vai até a ponta do coração. Ok? Essa imagem aí, o que pareceu para vocês? Acho que é uma placa de ateroma, né, professor? Sim. Formação de trombo. Isso, exatamente. Isso aqui é uma coronária dissecada. Você vê que ela está na gordura epicárdica, né? Aqui a coronária, que você tem várias plaquinhas de ateroma. Essa placa de ateroma, ela rompeu, né, e provocou então esse trombo aqui. Então, na verdade, o que obstruiu a coronária foi o trombo. Então, esse trombo foi responsável pelo infarto, né? Às vezes a coronária, numa situação desse caso aí, se vocês observarem a história, vou voltar aqui à história, olha só a história. Homem de 57 anos, cuja permanência no hospital após cirurgia abdominal foi dada por deterioração progressiva e hipotensão. Lembra-se da morte súbita cardíaca? Que às vezes, não foi o caso dele não, mas às vezes uma hipotensão prolongada pode levar a um infarto que não aparece às vezes e dá um quadro chamado morte súbita cardíaca. Então, continua lá no quarto dia, o paciente, o pós-operatório, o paciente sofreu parada cardíaca súbita. Quer dizer, então, é uma morte súbita cardíaca. Às vezes ele está andando, faz um pequeno esforço, não dormindo, ele morre. Então, tem hipotensão arterial. Como ele está já com a sua coronária reduzida à luz, ele pode provocar exatamente uma isquemia, independente, às vezes, de ter trombo ou não. Mas, nesse caso aqui, houve uma trombose. Esse corte aqui, o que representa para vocês? Esse é um corte tológico de uma coronária. Isso mesmo? O que vocês estão reparando nessa coronária aí? Vamos lá, pessoal. A luz dela está estreita. Sim, você vê que a luz está estreita, tem um espessamento aqui da parede, né? Uma placa de ateroma já antiga, né? Já fibrosada, e até com um pouco de calcificação. Então, isso aqui pode representar, o paciente às vezes tem esse estreitamento da luz, de repente ele faz uma isquemia, né? Faz hipotensão arterial, faz uma isquemia e morre por deficiência de circulação, faz uma necrose. É a chamada morte súbita cardíaca. Aqui também é outra imagem bem semelhante àquela, vocês veem que a luz está irregular e reduzida. Aqui está a placa de ateroma, inclusive aqui com macrófagos espumosos, que é o início da placa. Depositam-se gordura, né? Triglicerídeos e colesterol, vem macrófagos aqui, fagocitam, formam uma massa, e a placa de ateroma, na verdade, é uma massa. Se a gente voltar àquela primeira imagem,
Isso aqui tudo, olha, é placa de ateroma. Isso aqui, se você fizer um corte histológico aqui, você vai ver que tem uma massa de gordura e um macrófago misturado aqui. Fica como se fosse uma manteiga. Ok? Vou passar para essa imagem para vocês. O que significou isso aí? Hein, pessoal? As fibras musculares? Sim, fibras musculares cardíacas, né? Em que você, às vezes, não observa núcleo mais. Os núcleos centrais, que normalmente as células musculares os núcleos são centrais, e quando ela começa a necrosar, você não percebe, às vezes, a sua fragmentação, porque é uma necrose de coagulação ou isquêmica. Mas os núcleos sofrem, então eles praticamente desaparecem. E começam a aparecer essas estrias grosseiras aqui, que não tem nada a ver com estrias cardíacas. Então, essas estrias grosseiras nas fibras musculares cardíacas significam que essa célula está necrosada. Então, desaparece aquela estriação delicada, fina, transversal, e aparece, então, essas estrias grosseiras na fibra muscular cardíaca. Além de uma congestão, né, dos vasos aqui. Então, essa é a tradução microscópica daquele infarto agudo, aquele infarto recente. Que também acontece aqui, quer dizer, existe uma destruição das fibras, então você vai ter uma fragmentação dessas fibras e vai aparecer também áreas hemorrágicas. Então, o infarto tem aquela imagem macroscópica que vocês viram lá, avermelhada, é o conjunto das células necrosadas e também aqui da hemorragia com as hemácias extravasadas. Ok, pessoal? Está tudo bem? Todo mundo pensou nisso mesmo? Que está tranquilo? Então, tá bom. Eu só vou colocar aqui agora o resultado da autópsia. O coração do paciente pesava 410 gramas. O exame das artérias coronárias revelou acentuado estreitamento aterosclerótico de todos os 3 vasos, com oclusão por um trombo na artéria descendente anterior esquerda. Ok? Foi observada a área vermelha escura na parede anterior do ventrículo esquerdo e na porção anterior do septo interventricular, notadamente na porção subendocárdica até a metade da parede. Na verdade, houve uma necrose transmural, mas ela foi mais uma necrose subendocárdica. Então, a causa-morte, vocês já tiveram medicina legal, então você tem que dar a causa-morte, a causa básica da morte dessa pessoa, foi infarto agudo do miocárdio, necrose isquêmica, devido à trombose da coronária descendente anterior esquerda, e como a segunda causa é devido à aterosclerose. Então, esse é o encadeamento dessa necrópsia, esse resultado da necrópsia. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo pensou nisso? Tranquilo? Sim, professor. Tem aqui alguma explicação sobre esse resultado, alguma coisa? Não, está tranquilo, né? Então, vamos passar para o segundo caso. Vamos ao segundo caso. Então, sessão clínico-patológica número 2, paciente com 28 anos de idade, foi internado no hospital com queixa de dor no quadrante inferior direito do abdômen, há cerca de 8 horas, acompanhado de náuseas, vômitos e diarreia. As características adicionais de admissão incluíram uma temperatura de 39 graus Celsius e uma leucocitose de 21 a 1.200 células por milímetro cúbico, com desvio para a esquerda. O paciente evoluiu mal, com parada de eliminação de fezes e abdômen endurecido, vindo a falecer 6 horas após a internação. Foi realizada a necrópsia. Ok? Historinha está tranquila?
Então, tá bom. Então, vamos passar para as imagens. Primeira imagem. Vou dar aí 51 minutos. Segunda imagem. Vou passar para a terceira imagem. Ok. Vou passar para a quarta imagem. Quinta imagem. Sexta imagem. E a sétima imagem, que é a última imagem. Ok, pessoal? Podemos passar para a nossa discussão. Querem que eu retorne? Eu vou retornar e nós vamos discutindo imagem por imagem, ok? Tá bom?
Tá bom, professor. Então, vamos lá. Começar com essa primeira imagem aqui. Vocês querem que eu repita a história ou não precisa? Não há necessidade não, né? Então, vamos à primeira imagem, que é a imagem da necrópsia. Então, o que vocês estão vendo aí? O que vocês acham dessa imagem? Essa imagem de um abdômen aberto, né? Aqui o gradil costal, né? Aqui a cavidade abdominal e aqui essas setas indicam uma infiltração, presença de fibrina e pus na cavidade, que já tinha sido limpo. Ok? Próxima imagem, a mesma coisa. Essas áreas aqui desse intestino estão mais necrosadas, mais escuras, vamos colocar assim, pelo tempo decorrido da necrópsia. Eu não sei exatamente quantas horas foram depois, mas há cerca de 8 horas, 6 a 8 horas, o intestino começa a entrar em putrefação por proliferação daquelas bactérias intestinais que produzem gás. Então, começa a dilatar o intestino e ficar mais escuro, o intestino delgado principalmente. Mas a região afetada, depois de limpo, é aqui, né? Uma região com depósito de material fibrino purulento. Depois de verificado e inspecionada a cavidade peritoneal, foi retirado, então, esse material. Isso aqui o que é? O que vocês acham disso aqui? Hein, pessoal? Alguém tem ideia de que é isso aqui? Vamos lá. É o apêndice, professor? Sim. Não faço muita ideia. É? É o apêndice? Sim, apêndice bucecal. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse apêndice? Isso aqui, olha, é o colo do apêndice, né, na área de implantação lá no seco, está clampeado aqui pela pinça cirúrgica. E aqui é a parte intermediária do apêndice, o terço médio, aqui é a ponta do apêndice. Então, o que nós vemos aqui? Umas áreas hemorrágicas na serosa, acompanhado desse depósito aqui de material purulento, fibrino purulento. Então, na verdade, existe aqui uma peritonite, né, dada por esse apêndice, peritonite purulenta. Normalmente, quando você tem um apêndice que ele supura, que é uma inflamação supurativa, ele infiltra a parede, ele se inicia habitualmente na mucosa, destrói a mucosa, depois ele penetra na túnica muscular e envolve a serosa. Os cirurgiões chamam apendicite tipo 3, tem o tipo 1 que só envolve a mucosa, tipo 2 mural e tipo 3 até a serosa, né? O nível 3, fase 3, como se quiser falar. O patologista é o seguinte: isso aqui é um depósito de material purulento na serosa do apêndice, que caracterizou, então, esse quadro de inflamação aguda do apêndice. Aqui na superfície de corte, nós temos aqui a superfície externa, isso aqui é a ponta do apêndice. Normalmente, a ponta do apêndice você corta de maneira longitudinal e o corpo e o colo, lá naquela próxima ao seco, você faz cortes transversais. Então, isso aqui é um corte longitudinal que você vê que está destruída a mucosa aqui. A mucosa está destruída com reação inflamatória purulenta, ocupando o pus toda a luz. Habitualmente, essas apendicites se dão mais por coprolitos, que são fezes calcificadas que obstruem a luz, principalmente lá na implantação do seco. Às vezes, fezes espessas. Então, existe uma proliferação bacteriana e a infecção do apêndice, né? A inflamação, essa inflamação é transmural, que vai desde a mucosa submucosa, envolve a túnica muscular, até a serosa, provocando, então, uma apendicite purulenta, apendicite aguda purulenta. Aqui na superfície de corte,
nós vemos aqui o padrão apendicular. Vocês têm aqui a mucosa já parcialmente destruída. Aqui você tem aqueles folículos linfóides que ficam no córeo da mucosa. Aqui a submucosa, aqui a túnica muscular e aqui a serosa do apêndice. Então, as três túnicas, mucosas, submucosa, túnica muscular e serosa, as quatro túnicas estão envolvidas pelo processo inflamatório. Então, isso aqui é um corte, né? O patologista examina e quando ele examina, então, ele vê esse aspecto. A luz do apêndice completamente inflamada, supurada, purulenta, com destruição da mucosa e dessas glândulas aqui, né? Então, esse aqui nós vemos. E aquilo se estende através da parede, dando uma lesão transmural. Aqui seria a mucosa, aqui a musculares mucosa, aqui a submucosa, aqui começa a túnica muscular mais à direita. Então, ela vai sendo toda envolvida a parede apendicular. Então, essa é uma apendicite aguda supurada, purulenta. Às vezes, esse apêndice, vou voltar essa imagem aqui, esse apêndice inflama, né? Forma-se pus, ele infiltra a parede toda do apêndice e pode dissecar essa parede apendicular. Isso aqui pode se estender em todo o apêndice como um todo, até o seco, né? Ele vai dissecando aquele pus. Quando ele disseca, o pus disseca, isso está formando um fleimão. Então, essas apendicites, quando você tem dissecção da parede e vai até o seco, é a chamada apendicite supurada flegmonosa. O que é um fleimão? Fleimão é quando você tem o pus que ele disseca através dos tecidos. Habitualmente, o fleimão ele ocorre mais nos músculos esqueléticos, quando você tem uma inflamação muscular ou subcutânea, pode formar um pus, um abscesso. Ali, então, ele vai dissecando, né, a fáscia do músculo e, às vezes, envolve toda a pele. Quando acontece isso, nós temos o fleimão. O fleimão é a dissecção de tecido através do pus, né, da reação inflamatória aguda. E se a gente observar aqui, nessa descrição desse resumo clínico, aqui só faltou uma coisa, que normalmente quando você tem supuração de uma apendicite, você tem uma leucocitose, né, um desvio para a esquerda. O que significa desvio para a esquerda, pessoal? Quem pode me explicar? Quando eu olho assim um hemograma, um leucograma, está lá 21.200 leucócitos com desvio para a esquerda. O que significa isso? Quem pode me ajudar aí? Pessoal? Vamos lá. Está colocando no chat. Hein? O pessoal está colocando no chat. Oi? Pode falar. Alô, pessoal? É que o pessoal está colocando no chat, professor. Ah, está colocando no chat. Colocou que significa que são bastões segmentadas e que indicam uma infecção bacteriana. Certo. E outra coisa que faltou aqui nessa descrição desse hemograma é que no caso de uma apendicite aguda, normalmente, quando o laboratório técnico ou o patologista em laboratório é um camarada atento, ele vê algumas granulações nos neutrófilos muito intensas, são chamadas granulações grosseiras ou granulações tóxicas. Quando acontece isso, seguramente é uma infecção purulenta do apêndice por bactérias biogênicas. Então, normalmente no laboratório, quando você vê a granulação grosseira, não é uma leucocitose só simples. Isso aí significa pus. Significa que existe uma bactéria purulenta agindo ali. Ok? O que faltou aqui nessa história foi isso. Então, todo mundo acertou bonitinho, tranquilo? Então, tá bom. Eu vou só o resultado, então, dessa necrópsia aí, que foi um resultado bem resumido.
Peritonite aguda purulenta com necrose de alças intestinais. Apendicite aguda purulenta necrotizante. Quer dizer, uma apendicite que necrosou e provocou aquela peritonite. Tá bom, pessoal? Todo mundo acertou isso aí? Tá tranquilo? Então vamos para o... Hein? Alô? Tá tranquilo, professor. Podemos seguir para a última? Então vamos para a Sim. última. Vamos para a última. Bom, então vamos à última aí. A gente fechar essas nossas discussões hoje aí. Bom, 2 meses antes da admissão, um homem de 57 anos, branco, passou por um exame físico de rotina. Durante o exame, foi encontrada lesão no lobo superior do pulmão direito. Inicialmente, o paciente foi tratado durante 2 semanas com ampicilina. Ele, então, foi internado no hospital para um estudo mais aprofundado. Todos os estudos, incluindo estudos de escaro para bacilo da tuberculose, lavagem dos brônquios e broncoscopia, foram negativos e ele recebeu alta. Muito bem. Depois de um certo tempo, que não diz exatamente qual tempo, houve uma readmissão e uma revisão dos sistemas revelou a presença de dispneia leve aos esforços, acompanhada por uma tosse pouco produtiva. De interesse foi o fato de que o paciente tinha tido um PPD positivo nos últimos 4, 5 anos. Depois que ele internou, fizeram uma história melhor. Mas isso nunca tinha sido avaliado. Neste momento, os exames físicos e laboratoriais foram normais. O exame radiográfico de tórax revelou uma densidade de 2 vezes 2 centímetros no campo pulmonar superior direito. Uma tomografia computadorizada revelou várias pequenas cavidades nessa área. O paciente foi submetido a uma toracotomia, momento em que uma porção do lobo superior do pulmão direito foi removida. Então, ele foi submetido à toracotomia e foi retirado uma parte do lobo superior direito, o próprio lobo. Então, vamos às imagens. Essa é a primeira imagem. Ok? Primeira imagem. Vou passar para a segunda imagem. Aí foi retirado um fragmento e foi feita uma histologia desse fragmento. Apareceram essas imagens aí. Um aumento médio. Um pequeno aumento. Essa é uma fotografia de pequeno aumento. Vou passar agora para a terceira imagem.
Vou passar para a quarta imagem. Vou passar para a quinta imagem. E vou passar para a sexta imagem. Ok? Vamos então discutir esse caso aí. Vamos voltar aqui para... Quer que eu volte para a história? Não precisa. Precisa não, né? Então vamos aqui à primeira imagem. O que vocês acham disso aí? O que vocês acham disso aí, pessoal? Quem que pode me responder? Necrose no ápice pulmonar? Na verdade, alguém tem mais alguma opinião? Qual é o seu nome? Qual é o seu O nome? meu é Mariana. Oi, Mariana. Mariana, Mariana, tudo bem? tudo bem, Mariana? Isso. Tem mais alguma opinião, pessoal, além da Mariana? O pessoal está falando no chat necrose também. Necrose também. Tuberculose, professor? É que eu estou aqui mais discutindo com vocês. Oi? Tuberculose? Sim, olha só. Câncer. Câncer. Não, quem falou agora que era câncer? Foi eu, Foi. Isabelle. Tudo bem, Isabel? Olha só, pessoal, o que acontece? Essa tuberculose, na verdade, é uma tuberculose. Não é câncer, daqui a pouco eu explico por quê, Isabel. Se vocês observarem, a lesão aí apical, ela está cerca de 1 a 1,5 centímetro, né, da pleura, no ápice pulmonar. Né? Então, ela tem uma lesão aqui cavitária, tá vendo? Aqui, olha, tá bem nítido isso aqui, existe uma cavidade, e tem pequenos pontos esbranquiçados, um branco amarelado, que nós chamamos de necrose caseosa, ou casificação. Essa tuberculose localizada aqui no ápice pulmonar, com essas áreas esbranquiçadas, é uma tuberculose primária ou uma tuberculose secundária? Quem pode me responder aí oralmente? É uma tuberculose... Hein? Secundária? É uma tuberculose pulmonar secundária, né? A tuberculose pulmonar primária é aquele complexo primário de Gon. Não sei se vocês se lembram. Eu comentei na aula de patologia pulmonar, em que você tem um nódulo de inoculação subpleural, mas não no ápice, ele é mais baixo. Quase sempre ele fica subpleural entre o lobo superior e o lobo inferior, ou na porção inferior do lobo superior ou na porção superior do lobo inferior. Além disso, você tem uma linfadenite
no hilo pulmonar. Quer dizer, existe a inflamação do linfonodo hilar. Então, você tem um nódulo de inoculação, mas há uma linfadenite e uma linfangite que você não vê, por ser microscópico, então você tem o chamado complexo primário de Bohm. Né? Esse complexo primário, ele pode evoluir muito bem, se curar, ou os bacilos da tuberculose podem ficar quietos lá, quiescentes, desde que o paciente tenha uma boa imunidade. Então, o paciente, às vezes, aparentemente está com um complexo primário curado, mas tem bacilos ali dentro. Se, por acaso, a imunidade dele baixar em alguma época de sua vida, aqueles bacilos podem se reativar, eles podem voltar, então a tuberculose fica uma tuberculose secundária de reativação daqueles bacilos dormentes. E essa tuberculose, então, ela se caracteriza pela presença dessa porção apical. Então, formam-se granulomas, que nós vemos ali, formam-se também necrose caseosa. Essa necrose caseosa, ela vai destruindo o pulmão, formando uma cavidade naquela área pulmonar. Se cair no brônquio, né? Pode aquele material cair no brônquio, que é chamado brônquio de drenagem, e aquele brônquio de drenagem pode provocar o aparecimento de outros nódulos caseosos próximos àquela cavidade. E a partir daí a tuberculose vai se disseminando. É a chamada tuberculose secundária progressiva. Então, as lesões são apicais e, às vezes, com nódulos satélites de necrose caseosa e granuloma, lesando todo o pulmão. Então, essa é a tuberculose secundária progressiva, cavitária, né, com formação de cavernas. Então, foi feito esse exame macroscópico com isso aqui. O interessante é que, além de você ter essas lesões, você também pode ter quase sempre uma lesão na pleura. Então, quando você tem uma tuberculose secundária, quase sempre existe uma pleurite secundária, uma pleurite a partir dessa lesão aqui, com espessamento da pleura. Eu pedi a Marina, não sei se ela vai colocar para vocês, na aula prática, nós tivemos um caso aí no hospital, escola, em que o paciente teve uma tuberculose, a tuberculose reativou, fez uma tuberculose secundária e ele fez uma pleurite muito grande, envolveu todo o pulmão, que é chamado paquipleurite, um espessamento difuso da pleura. Esse espessamento ele determinou a presença de líquido pleural, derrame pleural. Então, foi feito o exame do derrame pleural, pensando-se que fosse uma neoplasia, mas não tinha célula neoplásica. Fez-se uma biópsia pleural, então foi feito o diagnóstico na biópsia de tuberculose pleural pela presença disso aqui, olha, de granulomas da tuberculose, né? Vários granulomas. Esses granulomas, os clássicos, são esses aqui. Você tem uma célula gigante central, multinucleada, com os núcleos periféricos em forma de ferradura. Em torno dessa célula gigante, que é chamada célula de Langhans, você tem as chamadas células epitelioides, que ficam em torno dessa célula gigante de Langhans. E mais externamente, você tem infiltrado linfocitário. Então, isso aqui é o granuloma clássico. Se você vê, às vezes, só esse granuloma, não quer dizer que seja uma tuberculose, mas o granuloma desse aqui no pulmão pode ser uma tuberculose, como pode ser uma sarcoidose, que também, o sarcóide de Beck, que é uma doença também granulomatose, que ocorre muito no pulmão, dá esse padrão de reação, que é a formação do granuloma. Isso aí, vocês se lembram lá da imunologia, que é uma hipersensibilidade do tipo 4, né? Celular,
provocada, né, por proliferação celular. Então, você tem célula gigante, células epitelioides em torno dessa célula gigante, e externamente você tem os linfócitos. Um outro aspecto aqui dessa tuberculose, esse aqui está mais clássico, a célula gigante aqui, ó, em forma de ferradura, né? Núcleos periféricos. Isso é clássico, essa imagem é clássica, célula gigante de Langerhans. Em torno dela, então, você tem células epitelioides, que são macrófagos modificados. E mais externamente, então, você tem a chamada coroa linfocitária, que são os linfócitos que estimulam a proliferação e a modificação daqueles macrófagos em células epitelioides. Então, esse aqui é o granuloma clássico. Se você vê isso aqui só, você pensa logo na tuberculose pulmonar. Mas, para você fechar o diagnóstico de tuberculose, você também tem que ter, além dos granulomas, além das células epitelioides, aqui uma célula gigante, você também tem que ter a necrose caseosa, que é essa necrose aqui. Então, esse é o padrão da tuberculose. Né? Tuberculose pulmonar secundária, ou de reinfecção ou de reativação de um nódulo de pulmão. Eu não sei, na verdade, esse caso aí, se for uma reativação, se o paciente estava num ambiente carregado de bacilos. Então, ele se reinfectou, não sei. E aqui uma imagem, né, de um bacilo alcoácido resistente, corado, um bacilo de Koch. Eu lembro a vocês o seguinte, que na anatomia patológica, nós lidamos com tecido. Né? Então, você vê aqui o tecido. Então, quando você faz uma reação pelo bacilo alcoácido resistente, normalmente, no granuloma, você não vê o bacilo. O granuloma é uma lesão de resistência. Você vai ver o bacilo mais na área de necrose caseosa. Então, o granuloma é pouco bacilífero. A necrose é que é mais bacilífero. Por isso, é que quando você faz o exame de escarro, aparece os bacilos alcoácidos resistentes, bacilos alcoácidos resistentes. Porque a pessoa, quando ela escarra exatamente aquele material necrótico que foi expelido daquela cavidade pulmonar, lá em cima. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Está tranquilo? Todo mundo acertou essa tuberculose aí. Vou explicar agora por que não o tumor, por que não a neoplasia, rapidamente, não vamos demorar muito não. Se a gente observar, homem de 57 anos, né? As neoplasias pulmonares, elas são mais centrais, hilares, em torno do hilo, nos brônquios, que aí você tem as grandes neoplasias pulmonares, que é o carcinoma epidermoide espinocelular, que é chamado broncogênico, carcinoma de grandes células e carcinoma de pequenas células. E também o tumor tipo O de célula, que é aqui. As lesões periféricas, elas ocorrem como se fosse uma pneumonia, quase sempre, não ocorre formando cavitação. Cavitação são nas lesões centrais, em torno dos brônquios, no hilo pulmonar. Perifericamente, não forma cavitação, ela forma um padrão tipo broncopneumônico, como se fosse uma broncopneumonia, e é o adenocarcinoma pulmonar. Né? O adenocarcinoma pulmonar, ele ocorre mais na periferia do pulmão, ele tem mais origem lá nos bronquíolos, nos alvéolos, portanto, mais periférico, e ocorre mais nas pessoas idosas. Esse de 57 anos não é uma pessoa tão idosa assim. Então, normalmente, os adenocarcinomas são mais de pessoas acima de 60, 70 anos. Né? E dá um padrão de adenocarcinoma, não um padrão apical com formação cavitária como esse aqui. Tá bom? Formando cavidade é só no padrão em torno dos brônquios, mais no hilo pulmonar. Ok? Deu para entender aí? Quem achou que era neoplasia?
porque não é neoplasia. Entendi. Tá bom? Entendi. Ok. Obrigada. Agora vamos aí, para finalizar, o resultado da patologia. O exame da superfície de corte foram observados no ápice do pulmão direito, área cavitária e nódulos brancos medindo até meio centímetro de diâmetro, branco-amarelados, né? A microscopia, presença de granulomas constituídos por células gigantes multinucleadas, com núcleos periféricos, formando a imagem de uma ferradura, é chamada célula de Langerhans. Observando-se em torno células epitelioides e externamente infiltrado linfocitário. Esse, então, é o granuloma, uma lesão celular. Segundo, trechos de necrose caseosa, que esses trechos aparecem, né, que a necrose caseosa é um tipo de necrose isquêmica, uma variante de uma necrose isquêmica. E a terceira, coloração pelo método de Ziel-Nielsen, identificou a presença de um bacilo de Koch, bacilo álcool ácido resistente. Conclusão, tuberculose pulmonar cavitária, se quiserem, ou tuberculose secundária. Tá bom? Só para a gente encerrar. A tuberculose contaminante é a tuberculose secundária. A tuberculose primária não é contaminante. Ok? Existem as lesões lá na periferia do pulmão, subpleural, mas não libera bacilo álcool ácido resistente. Ok, pessoal? Tranquilos? Tudo bem? Deu para recordar um pouquinho aí da tuberculose, né? Então, pessoal, vamos encerrar aqui essa nossa discussão rápida, né? E vamos ver se na segunda que nós vamos ter, eu trago um caso mais encorpado e, dependendo, a gente dá ou não um ponto de bonificação para vocês. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Está tranquilo? Tudo Tudo certo. tranquilo. Já colocaram os nomes aí? Obrigado. O nome e matrícula, para frequência já, né? Todo mundo colocou, né? Eu vou utilizar o chat com o nome de vocês e o número da matrícula. Vou deixar mais 5 minutinhos. Quem não colocou número, colocar nome e número para mim depois lançar a frequência. Ok, pessoal? Então, tá bom. Tenha um bom dia e o pessoal que vai ter aula à tarde lá na patologia, aula prática, tem uma boa aula prática lá com o Carlos Henrique. Tá bom? Bom dia, professor. Bom dia para todos. Bom dia, obrigada, professor. Nada, vou deixar mais um pouco aí, tá bom? Depois eu fecho. Obrigada, professor. Nada, bom dia para todos.